Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima aqui de matemática. E a gente vai começar com uma série de vídeos sobre proporcionalidade, começando com os assuntos de razão e proporção. Tá? E vamos que vamos. Então, como o Enem pensa na proporcionalidade? Vamos entender o que é isso? Né? Então, competência de área 3 do Enem. Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Dentro da competência 3, nós temos a habilidade 11, H11, utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. Nós vamos estudar esse conceito de escala. E na competência 4, construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano, nós temos as habilidades 15, 16, 17 e 18. Habilidade 15, identificar a relação de dependência entre grandezas. Habilidade 16, resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas direta ou inversa. A gente vai tratar no próximo vídeo, mas a gente vai começar a dar umas citadas aqui. Habilidade 17, analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. E a habilidade 18, avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas. Então, trabalhar com proporcionalidade, a gente trabalha com proporção. O que é a proporção? É você tentar buscar uma relação entre grandezas que tenha uma lógica envolvida, que tenha... a palavra é proporção mesmo, né? É complicado às vezes explicar. Então, o primeiro conceito que a gente vai estudar é o conceito de razão. Vamos lá. Denominamos razão entre dois números A e B, o quociente A barra B ou A dois pontos B. O número A é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Né? Então, como a gente enxerga esse conceito de razão? Muita gente confunde a razão com divisão. Tem semelhança? Óbvio, né? Tem semelhança. Só que quando a gente fala numa razão, eu tenho um número A e um número B. Então, escrever assim ou escrever assim, na verdade, eu estou querendo comparar dois números. Então, a gente tem que primeiro tomar muito cuidado. Quando eu escrevo 1/2, se eu estou falando numa fração, eu chamo esse número de quê? De meio. Ou 1/2, ou eu posso escrever na forma decimal como 0,5, né? Mas quando eu escrevo meio, 1 em cima e 2 embaixo na razão, eu estou dizendo que 1 está sendo comparado com o 2. Então, 1 está para 2. Então, a ideia que seria 1 por extenso, tá? O correto. Então, é entender que a razão é uma comparação, tá? Então, não é só o quociente em si. Então, vamos entender. Vamos lá. Usamos o conceito de razão para diversas situações. Faça o que se pede a seguir. Escreva a razão entre os números abaixo. Letra A, 2 e 5. Então, eu posso escrever assim, posso escrever assim também. Tá? E a gente diz o quê? Que 2 está para 5. Eu estou comparando o 2 com o 5. Tá bom? Na letra B, eu tenho 4 e 10. E aí, reparem que quando eu tenho números que têm divisores comuns, né, a gente pode fazer uma simplificação aí. Eu consigo dividir tanto 4 e o 10 por 2. E a gente fica com 4 por 2, 2, 10 por 2, 5. Então, dizer que 4 está para 10 é a mesma coisa que dizer que 2 está para 5. Tá? Então, a gente tem que perceber que
eu posso simplificar como uma fração, mas não é uma fração. 200 está para 3.000. Nesse caso, eu também posso fazer o quê? Dividir por 100, na verdade, ou cortar 2 zeros, é a mesma coisa, né? A gente teria a razão 2 está para 30. Também posso dividir por 2 em cima e embaixo. Né? A gente tem mania de falar numerador e denominador, só que lembrando que agora se chama antecedente e consequente, 1 para 15. Então a gente diz que 1 está para 15. Beleza? Então essa é a ideia. Então lembrando que o número de cima não é mais chamado de numerador, ele é chamado de antecedente, ele antecede, e o número de baixo é chamado de denominador. Era chamado de denominador e agora se chama consequente, que vem depois. Então vamos fazer uns exemplos aqui. Numa turma temos 22 meninas e 14 meninos. Sabendo disso, diga, letra A razão entre o número de meninos e meninas. Meninos, 14, meninas, 22. Sabemos que a gente consegue simplificar. Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Nós temos 7 sobre 11. Lembrando, não é certo ler 7 sobre 11. O certo é ler o quê? 7 está para 11. O que significa em termos práticos? Que para cada 7 meninos, nós temos 11 meninas. Eu estou comparando a quantidade de meninos com a quantidade de meninas. Letra B. A razão entre o número de meninos e o total de alunos. Qual o total? Número de meninos mais meninas, né? Então, eu tenho 14 em cima e o 36 embaixo. Posso simplificar novamente por 2 e ficamos com 7 em cima e 18 embaixo. Isso quer dizer o quê? Que para cada 7 meninos da turma, eu tenho 18 alunos no total. Traduzindo, se a turma tivesse 18 alunos, 7 seriam meninos. Olha a comparação que eu estou fazendo. Se a turma tem 36 alunos, 14 são meninos. É o que a questão diz. Mas se a turma tivesse 18 alunos, metade seriam meninos aqui, tá? Então tomem cuidado com essas comparações. Vamos lá. Terceiro item é falar do conceito de razões equivalentes. O que seriam razões equivalentes? Ela obedece o conceito de frações equivalentes. Então, razões que representam o mesmo número. Então, frações que representam o mesmo número, por exemplo, 1 sobre 2 e 2 quartos, 1 meio e 2 quartos, são frações que representam o mesmo número. Né? Então, eu sei que quando eu for dividir 1 por 2 vai dar 0,5 e dividir 2 por 4 também vai dar 0,5. Tá? Então, elas seguem a mesma ideia. Então, quando eu falo em razões equivalentes, como é que eu vou descobrir uma razão equivalente à outra? Você pode enxergar a proporção. O que está acontecendo com o antecedente para acontecer também com o consequente. Então, vamos lá. Letra A. Eu quero uma razão equivalente a 2/3 com consequente 15. Lembrando que consequente é o de baixo. Então, o que me falta descobrir? Me falta descobrir o antecedente. Então, como eu vou descobrir uma razão cujo de baixo é 15, cujo consequente é 15, que seja equivalente a 2/3? A ideia é você comparar. O que aconteceu com o consequente 3 para chegar no consequente 15? Eu multipliquei por 5, porque 3 vezes 5, 15. Ou seja, para chegar do antecedente 2
ao novo antecedente, eu também vou multiplicar por 5, porque eu tenho que obedecer à razão. Então, eu tenho que o meu novo antecedente é 10 e minha nova razão é 10 está para 15. Tá? Então, vocês reparem que às vezes nós acabamos falando 2/3. O certo é 2 está para 3, 10 está para 15. Tá bom? Vamos ler a letra B agora. Eu quero uma razão equivalente a 3/7 com antecedente 18. Então, agora falta descobrir o quê? O consequente, o de baixo. Bom, que conta que eu fiz com 3 para chegar no 18? Eu multipliquei por 6, pois 3 vezes 6 é 18. Então, vou ter que fazer a mesma conta com 7. Ou seja, pegar o 7 e multiplicar por 6, e 6 vezes 7 vai dar quanto? 42. Né? Então, a gente tem a razão 18 está para 42. Não é 18, 42 avos, tá bom? Questão 4. Denominamos razão entre grandezas de mesma espécie o quociente entre os números que expressam as medidas dessas grandezas numa mesma unidade. Diante disso, escreva a razão entre as grandezas abaixo. Então, quando você vai dividir, lembrando que a gente estava até agora trabalhando com números. E a gente tem que diferenciar isso de grandeza. Né? Uma grandeza ela tem uma unidade, uma classificação. Então, quando a gente fala em medir o comprimento de uma mesa, o tamanho de uma mesa, né, que a gente fala assim, a gente está usando uma grandeza. Tá? Quando eu falo o número 5, é simplesmente um número. Tá? Então, ele dá a ideia de quantidade. Aí depende, 5 maçãs, que não é uma grandeza, né? É uma quantidade. Quando eu falo 5 quilos, aí eu já estou falando uma grandeza. Então, como é que a gente faz isso? A gente determina as razões do mesmo jeito que a gente já determinou anteriormente. Então, letra A, eu quero a razão entre 5 centímetros e 15 centímetros. Como eu tenho a mesma unidade, eu posso eliminar elas. E aí a gente fica o quê? Dividindo por 5 em cima e por 5 embaixo, nós ficamos com a razão 1 está para 3. Quase que eu falei 1/3, viu? Então, falar que eu tenho uma razão comparando 5 centímetros a 15 centímetros, a razão entre essas grandezas é de 1 para 3. Ou seja, quer dizer que essa 15 centímetros é o triplo da razão da grandeza 5 centímetros. Tá? E por aí vai, né, gente? Por exemplo, a letra B, 14. Eu falei bonitinho. 14 gramas está para 35 gramas. A gente não tem aí fator comum, então nós escrevemos apenas 14 está para 35. Tá bom? Agora, a letra C seria o mesmo raciocínio, né? Reparem agora na letra D, na letra E e na letra F. Vamos para a letra E. A letra E, o que acontece? Eu tenho grandezas que não estão expressas na mesma unidade. Né? Eu tenho grama e quilo. Será que eu posso cortar grama com quilo? Não. A gente vai ter que passar essas grandezas, coisa que a gente não estudou ainda no nosso curso. Então, eu vou fazer o quê? A gente tem que lembrar que 1 quilo equivale a 1.000 gramas, não é isso? Basta colocar 3 zeros. Então, 2 quilos equivalem a 2.000 gramas. Mas por que isso, Daniel? Depois a gente vai estudar isso com calma, tá? Então, não é o objetivo dessa aula. Então, eu só estou falando isso para a gente poder prosseguir. E aí, chegamos no quê? 4 está para 20. Também consigo dividir por 4 em cima e embaixo. E chegamos que 1 está para 5. Então, qual é a razão entre as grandezas? 400 gramas e 2 quilos é de 1 para 5. Quer dizer que 2 quilos
É 5 vezes, né, o quíntuplo de 400 gramas. É essa a ideia. Tá? E aí é legal vocês pensarem na letra D e na F aí. Não vou falar agora. Bom, vamos falar agora de algumas razões especiais. Uma razão, gente, mega especial, que é muito cobrada, principalmente no Enem, é a chamada escala. O que é uma escala? Quando o engenheiro faz uma planta de um prédio, ele não pode fazer no tamanho real, pois por isso ele faz uma redução proporcional das medidas reais, para que seja possível representá-las nessa planta. Essa redução segue um parâmetro definido pelo engenheiro. Esse parâmetro é chamado de escala. Então, escala é uma razão, é uma comparação entre o tamanho real e o tamanho do desenho. Então, é essa relação que a gente faz. Tá? Exemplo: numa planta de um escritório, medindo-se uma das paredes, obteve-se 1,5 cm. Sabendo que a escala do desenho é de 1:400, qual a medida real dessa parede? Então, fazendo uma relação direta, nós temos que a escala é a relação entre o comprimento do desenho, aqui ele trocou, né? E o comprimento real, ou seja, o comprimento real é 400 vezes maior do que o comprimento no desenho, a razão é de 1:400, e ele fala que o desenho tem 1,5 cm. Qual vai ser a razão, o tamanho real? Então, a gente pode fazer uma proporção, que a gente não estudou ainda, já vai estudar, tá? A famosa multiplicação cruzada, né? Tem uma explicação para isso. E chegamos a 600, né? Então, o tamanho da parede é de 600 centímetros. Como ele fala, 6 metros, tá? Bom, outra razão importante que é usada na geografia é o que a gente chama de densidade demográfica ou populacional, que é a medida expressa pela relação entre a população e a superfície de um território, né? Então, a densidade demográfica, ela é a razão entre o quê? População e área do local, tá? Geralmente aplicada a seres humanos, mas também a outros seres vivos, comumente animais, gado, etc. É geralmente expressa em habitantes por quilômetro quadrado. Então, geralmente eu estou trabalhando com habitantes por quilômetro quadrado. São grandes áreas, né? Não faz sentido falar em metros quadrados, não é comum, tá? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tá? O Brasil, em 2006, possuía 187 milhões de habitantes, em uma área de 8.514.215,3 km², ou seja, uma densidade demográfica de 21,96 habitantes por quilômetro. Como é que ele fez essa conta? Ele pegou 187 milhões e dividiu por 8.514.215,3 quilômetros quadrados. Quando ele fez essa divisão, ele chegou a aproximadamente 21,96 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, é mais ou menos você pegar 1 km², é muito grande, né? E você ter 20 e poucas pessoas é muito pouco. Bom, densidade de um material, uma coisa muito usada na química, na física e na biologia, né? Nas ciências em geral. Densidade é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Então, geralmente a gente escreve assim, né? Densidade é massa sobre o volume. Ela também tem um outro nome, não sei se alguém lembra. Ela é chamada de massa específica. Tá? Um material é mais denso que outro quando a razão de divisão da massa dele pelo volume que ele ocupa é maior. Por exemplo, uma bola de chumbo possui uma grande massa para um pequeno volume, por isso diz que ela é densa, né? Já o algodão, mesmo com grande volume de massa, mesmo um grande volume, sua massa será pequena, pois o material é pouco
denso. Então, muita gente confunde a densidade com o peso em si. Não é, tá? Então, tomem muito cuidado. Densidade é um conceito microscópio, vamos colocar assim, que vem para o macroscópio e, claro, os professores de Química e de Física explicam muito melhor esse conceito. Aqui o objetivo é o cálculo mesmo, tá? Bom, então vamos fazer alguns exemplos. Primeiro de escala, tá? Entre as razões entre grandezas de mesma espécie, o conceito de escala é o mais importante. Definimos escala como a razão entre uma dimensão no desenho e sua dimensão correspondente no tamanho real. Então, só para lembrar, escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Vamos lá, letra A. De uma planta de um terreno na qual o comprimento de 100 metros foi representado por 5 centímetros. Então, a escala, tamanho do desenho sobre tamanho real. E aí você pode fazer o quê? Tamanho do desenho, 5 centímetros. Tamanho real, 100 metros. Então, a planta de um terreno. Mas eu não posso cancelar centímetro com metro. Então, a gente transforma, lembra? Lembrando que um metro tem 100 centímetros. Ou seja, eu vou acrescentar 2 zeros ao 100 para transformar metro em centímetro. Com isso, eu posso, né, fazer as simplificações possíveis aí. Eu corto os centímetros, posso dividir por 5 em cima e por 5 embaixo, e ficamos com 1 sobre 10.000 dividido por 5, 2.000. Né? Isso quer dizer o quê? Que a minha razão entre a medida do desenho, lá da planta, e a medida real do terreno é de 1 para 2.000. Isso quer dizer que o terreno, na verdade, é 2.000 vezes maior do que o desenho. Então, a escala, a gente também diz que é de 1 para 2.000. Tá? Então, foi bem reduzido aí o desenho. É essa a ideia. B, quer dizer, o desenho é uma reprodução bem reduzida, né? Da distância entre duas cidades, na qual a distância real é de 200 quilômetros e no mapa é 8 centímetros. Então, escala é desenho sobre real, no mapa é 8 centímetros, na real é 200 quilômetros. Ih, centímetro para quilômetro, Daniel? Vamos pensar em centímetro, quilômetro, vamos pensar para metro primeiro? Então, a gente sabe que 1 quilômetro tem quantos metros? Vamos lembrar? Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer a escalinha de metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu não queria falar disso agora, mas vou ter que falar, né? Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, vamos lembrar que a cada casa que eu pule para cima, eu vou aumentar um número, acrescentar um zero, multiplicar por 10. E a cada casa que eu descer, eu vou diminuir o número, cortar um zero, andar com a vírgula para a esquerda e etc. Então, se eu quero passar um número de quilômetro para centímetro, eu vou pular quantas casas? 1, 2, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu esqueci uma, gente. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinho. Ou seja, eu vou acrescentar 5 zeros ao 200. Tá? Então, 200, 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós transformamos quilômetros em centímetros. Posso cortar os centímetros e nós temos o quê? 20 milhões. 20 milhões dá para dividir por 8. Lembra, termina em 3 zeros. Então eu posso dividir por 8 em cima e por 8 embaixo. Eu fico com 1. Está para... Agora tem que dividir 20 milhões por 8. Quanto que vai dar 20 milhões por 8? Vamos fazer. Ó. Depois é só acrescentar os zerinhos, né? Só para a gente se guiar. 20 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16 para 24. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40 para 40, nada.
Aí abaixaria 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Acrescento 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ou seja, 2.500.000, né? Não é isso, gente? É. Ou seja, a minha escala desse desenho é de 1 para 2.500.000. Estamos falando de distância entre cidades, né? Com certeza vai ser uma escala muito grande, tá? Então essa é a ideia de escala, que muita gente deixa para lá e não entende. Bom, vamos ver agora alguns exemplos do que a gente falou, né? Como densidade, densidade demográfica e etc. Bom, para determinar razões entre grandezas de espécies diferentes, determina-se o quociente entre as medidas dessas grandezas. A razão deve vir acompanhada da notação que relaciona as grandezas envolvidas. Agora determine. Letra A, vamos falar de consumo médio, que é uma coisa que eu não defini, que é meio lógica, tá? O consumo médio de combustível que Beatriz teve ao sair de Campinas para São Paulo, gastando 8 litros de combustível. Então, o que é o consumo médio? É quantos litros eu gastei para andar tantos quilômetros, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa relação, né? Então, eu gastei, meu consumo foi de 9 quilômetros por litro? Não, foi de 8 litros para cada 50 quilômetros. Então, ele gastou, meu consumo médio é a ideia de litros, botando litros, mas é volume, né? Por distância, botando quilômetro. Aqui não precisa usar o quilômetro sempre. Então, teve 8 litros gastos, né? Para o quê? 92 quilômetros. Então, a gente pode tentar simplificar, né? 92 não dá por 8 direto, mas a gente consegue por 4, né? 8 por 4 dá 2 litros. 92 por 4, 40 dá 10, 80 dá 20, 23, né? 80, 92, isso aí. Ou seja, o que eu acabei de dizer? Que eu tenho, como é que a gente vai dizer? O consumo médio foi de 2 litros para cada 23 quilômetros. Se eu quisesse para cada litro, eu posso dividir por 2 e vai dar um número quebrado aqui. Posso dizer que gastou 1 litro para cada 22, vai dar 11,5, né? Isso quer dizer o quê? Que eu gastei 1 litro para cada 11 quilômetros e meio, tá? Então essa é a ideia aí do consumo médio. Outro que eu não falei, mas que também é muito falado, é a velocidade média. Como é que a gente calcula a velocidade média? É a distância sobre o tempo, né? Quantos quilômetros por hora, quantos metros por segundo. Então, a velocidade média do carro de Moacir ao ir do Rio para São Paulo. Ele teve uma distância de 450 quilômetros e ele demorou 5 horas. A gente pode dizer o quê? Que ele, dividindo 450 por 5, por 50 dá 10, dá 90, né? Então, ele andou, em média, 90 quilômetros a cada hora. Então, representando dessa maneira, eu também posso representar o consumo médio, né? Se eu, por exemplo, eu dividi lá 1 por 11,5, ou dividi 2 por 23, né? A gente pode ir fazendo ali as divisões, tá? Então, vai dar quase 0,1, né? Por litro aqui, aproximadamente, tá? Litro por quilômetro. 100 ml, vamos colocar assim, por quilômetro. Bom, aí, letra C é a densidade demográfica, que a gente já falou lá. Eu vou dividir a quantidade de habitantes pela área, lá do Ceará, e a densidade absoluta ou massa específica
de um cubo de ferro, que é 1 centímetro cúbico, e massa 7,8. Dividiria 7,8 por 1. Tá? Bom, vamos lá. E aí, gente, a gente depois vai falar um pouquinho de proporção, mas vamos parar por aqui que o vídeo ficou muito grande, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima.